Thanks for coming. What? I wasn't sure you would. You know who I am? You haven't remembered that part yet. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. When I was just a little boy, I asked my father. What's up, amigos? O Ederson aqui, estou de volta para mais um vídeo e estamos de volta para mais um episódio aqui de From. Quarta temporada, episódio 8 neste domingão maravilhoso pós-jogo da Copa do Brasil. Mano, vambora! Vamos falar aqui de como que foi esse episódio maravilhoso, mais humano. O que foi essa cena do final da Tabitha conversando com o Yellow Man, a Sophie de amarelo? O que foi isso daqui, meus queridos? Comente aí nos comentários o que você achou desse episódio, se inscreva, compartilha. Aí a gente vai desmiuçar cada pedacinho desse episódio. Pega as pipoca, pega tudo aí, porque a gente vai falar de tudo que aconteceu de importante nesse mais um episódio. E agora só falta 2, cara. Já vamos todos nós juntar de conchinha e chorar em posição fetal, que falta só 2 episódios pra acabar a penúltima temporada. E cara, meu senhor amado, vamos embora, vamos falar de tudo e comente aí suas teorias, o que você tá achando desse episódio, o que você achou de tudo. Vamos embora. Primeiramente, já começa com essa imagem horrorosa aqui do Roger, né, falecido 2 vezes, um menino morreu 2 vezes, coitado, cara, e essa maquiagem ficou sensacional. Produção de From, ó, vocês são brabíssimos, porque isso aqui ficou magnífico, ficou lindo, top. Muito boa a maquiagem e ele foi, obviamente, agora com a ideia do Boyd, vai ser queimado, né? Finalmente, o cara finalmente vai falecer de verdade, porque só queimando mesmo esses bichos pra morrer mesmo. E aí nisso a gente vê a Fátima já contando de cara. Foi lá, chamou o Boyd, o Ellis foi lá e chamou o seu papai. Ele foi lá e viu a Fátima contando do que ela fez pra salvar o Kenny. Que ela sentiu no âmago dela que ela conseguiu parar o sorriso. Aí o Boyd já tava daquela, né, cético, falando, porra, impossível, né, impossível isso acontecer. Aí ela fala, não, eu simplesmente estava lá, eu consegui parar ele. E aí, não só isso, a gente só tinha essa informação até o momento. Ela vai lá e levanta a camisa e a barriga dela tá cheia de varizes. Ela precisa ir no médico. Tá cheia de varizes. Mas não só isso. Ela estava sentindo um gelo, frio. E aí é aquela teoria que todo mundo já tem faz muito tempo. Que a Fátima poderia estar se transformando num monstro. E isso finalmente está acontecendo. Mas, aí eu levanto a questão. Agora, é minha teoria aqui. Se ela consegue sentir os outros monstros, o sorriso, será que é só o sorriso por ela ter parido ele? Ou ela tá conectada com todos os outros monstros, não só o sorriso? Será que todos os outros monstros estão interligados? Porque sempre quando acontece alguma coisa, um tiro, eles sempre olham ao mesmo tempo, mano. É bizarro isso daí. Será que há uma conexão entre todos os monstros? Qual que é da fita desses monstros? Ainda tem muita coisa em volta deles. Porque a gente acha que eles são moradores dali de From, que fizeram o sacrifício das crianças. E aí, por isso, eles, né, têm a vida eterna. A gente acha que é isso. Mas será que é isso mesmo? E a Fátima agora está virando simplesmente um monstrinho, mano. Simplesmente um monstrinho. E isso, cara, né, é tenso. A gente vê que ela tá com as varicoses aqui, ó. E ela virando um monstro. Isso, será que pode ser usado ao nosso bem? Vai ser bom pros Fromvineiros? Porque, mano, pra poder controlar só... Mas é só o sorriso, né? Mas será que ela consegue entrar na mente dele e ver o que ele faz de noite, o que ele faz de dia, sabe? Pra poder adquirir algumas pistas. Aí agora só sabendo se a Fátima conseguir controlar ele, né? E aí continuando, a gente tem ali o Ethan, ele desenhando, tá virando um novo Victorzinho, filhinho da Tabitha. Tá virando, porque ele começou a desenhar e começou a falar, eu preciso, né, aprender a sobreviver aqui depois que todos vocês morrerem. O moleque já tá virando psicopatinha, né? Porque ele é uma criança, né? A criatividade, né? O que se passa na cabeça da criança é muito mais cru, né? Não tem muitas vertentes, né? Se ele vê alguma coisa, aquilo ali é verdade.
Então o Ethan já tá achando que ele vai morrer. Então ele fala pra Tabitha, pô, preciso de ajuda, preciso começar a entender como que eu posso sobreviver aqui caso vocês todos vão de base. E aí a gente vê o Boyd falando com a Fátima ali, né, e com o Ellison, vamos lá para o hospital lá falar com a Christie, né, pra ela averiguar o que pode estar acontecendo com você. Aí eu me pergunto, porra, como que a Christie vai saber, caralho? Ela também tá nessa situação, ela pode ser médica, ela pode ser o caralho que foi o Einstein. Ela não ia descobrir o que tá acontecendo, porra. Só ter uma ideia, né? E aí ela fala, vai lá, vai indo lá que depois eu encontro vocês. E nisso a gente vê o Boyd ali indo falar com o Jade, porque o Jade finalmente descobriu uma ideia de como eles poderiam estar indo lá na caverna e mostrou todas as saídas. E no caso, até aquele momento do episódio, ele só tinha uma saída. Aí o Boyd falou, pô, você tá de sacanagem. Você acha que eu vou mandar as pessoas lá pra morrer? Né, porque era tipo um corredor da morte ali. Se eles chegam lá na tumba, lá onde eles tinham que cavar pros ossos, eles não poderiam sair. Eles não poderiam ir pra outro lugar. Então ele fala, pô, você tá de sacanagem comigo, gente? Você pega toda essa informação aí e não tem um plano B? Porque o Boyd é assim, né, mano? Ele tá com as vidas dele na mão ali. Na mão deles, trêmulas dele. Das mãos que ficam tremendo ainda. Ele tá tendo todas as visões. Então o cara, tipo, ele tá no limite, já viu muita gente morrer, né? Então qualquer decisão que ele tome pode acabar matando as pessoas. E isso é o ponto, né? Porque o Jade tá falando, foda-se, a gente precisa tomar alguns riscos se a gente quiser realmente sair daqui. E eu concordo com os dois nesse momento aqui. Porque sim, o Boyd tá com isso aí nas mãos e o Jade também tá com isso aí nas mãos, porque vai sacrificar alguém pra poder finalmente sair. Não tem o que fazer. Isso a gente tá vendo que é tudo um jogo. É um jogo pros monstros, é um jogo pro Homem de Amarelo, porque eles têm que fazer essas peças, mover essas peças do xadrez pra tentar chegar a alguma saída que eles nem sabem se realmente é a fucking saída, tá ligado? Isso é pesado, não tem como o Boyd simplesmente falar, vambora, tá ligado? E também não tem como o Jade falar, porra, então não vamos fazer nada, né? E é uma situação complicada. E aí, o que vocês acham? Comenta nos comentários, quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí que tá acontecendo entre o Jade e o Boyd e, né, dá pra entender. E aí depois a gente vê uma cena que no trailer, na promo do episódio 8, a gente viu que a gente teve uns tiros, 2 tiros. Aí eu falei, porra, então vai acontecer com o Henry, o Henry vai começar a matar todo mundo assim como a Abby fez no passado, tanto que o Boyd teve que matar a sua própria esposa. Mas não, era o Boyd simplesmente relembrando os tiros. Ou seja, o Boyd continua tendo suas visões, tendo os sons, ele continua vendo todas essas loucuras acontecendo e, né, pode ser por conta do Parkinson ou não, ou pode ser algum monstro que está infiltrando todas essas memórias, essas loucuras na cabeça dele, esse lugar mexendo com a cabeça dele. E aí ele ouve os tiros assim, eu falei, caralho, então simplesmente cortaram toda a parte que o Henry ia matar todo mundo. Até o momento, até esse exato momento aqui. E aí nisso, simplesmente, numa cena sensacional que eu achei incrível, que ele estava mostrando esse tiro aí que o Boyd ouviu, que ele deu na Abby, os 2 tiros que ele dá na Abby, e aí mostra o Henry na sequência. Porque a gente sabe, né, o Henry, ele tá meio que sendo manipulado assim como a Abby deve ter sido no passado. Né, ele entrando lá naquele coma lá, que parece, ele acha que ele tá num coma, e aí ele, obviamente, é dito por um das pessoas lá, um dos monstros, acredito eu, ou sei lá quem que é, e aí ele vai lá, tem que matar a âncora. E aí começa a mostrar várias cenas. O Henry até fala, porra, me dê alguma tarefa aqui pra me ajudar, porque eu tô tendo alguns pensamentos bizarros, né? Tanto que do coma, ele não vai falar pra ninguém, porque, né, ele tá quase tendo a ideia de que realmente ele está num sonho e as pessoas ali que ele conversar não são confiáveis, né? Porque ele tá tendo esses sonhos aí e tá mexendo com a cabeça dele. E mais uma vez a gente vê ele aqui, né, ele sonhando, ele volta lá naquela música lá, porque a musiquinha começa a tocar a música que ele tinha com a Miranda. E essa música, né, obviamente toca mais ainda na cabeça dele, porque, tipo, só ele e a Miranda sabiam que era a música deles, e a própria Tabitha. Então como que eles iriam saber isso? Né? E aí, obviamente, fica mais crível que é um sonho ali pro Henry. E, obviamente, ele fica mais tendendo a acreditar que isso é uma verdade, que eles estão num sonho. Mas, cara, a gente sabe, os produtores de From não são idiotas, eles estão mostrando isso daqui pra poder enganar as pessoas da real verdade, né? Quem sabe disso sabe, né? Pelo amor de Deus, eles não estão num sonho.
Se for o caso, eu já disse isso já nos comentários aí que alguém comentou. Se isso for que todo mundo tá em coma e blá blá blá, ridículo. Isso aí é a teoria mais óbvia de todas as séries. Acontece isso. Tá num coma. Todo mundo falava isso de The Walking Dead, de Game of Thrones. De todas as séries, eles falam que no final, tá em coma e tudo aconteceu na cabeça de quem sofreu ali no começo. Sempre falam isso. Espero que não seja, pelo amor de Deus. E eu acho que não vai ser, porque From é tão bom que não vai ser esse final ridículo, né? E nisso, o Henry começa a ver as coisas, né? Ele, fica mais louco ainda, e cada vez mais louco. E uma cena aqui que eu achei interessantíssima foi o Homem de Amarelo, ó essa cena aqui. O Homem de Amarelo acenando para o Ethan, e o Ethan acenando de volta. E aí eu volto pro final aqui do episódio, que foi o Homem de Amarelo falando que já conhecia a Tabitha. Eu acho que também o Homem de Amarelo já conheceu o Ethan em algum momento. A gente tem essa teoria de que talvez o Ethan... muita gente já falou da teoria do Ethan ser talvez o Homem de Amarelo, mas eu acho que talvez o Ethan possa ser, né? Porque a gente sabe, as histórias das crianças, os pesadelos das crianças ou das pessoas ali se tornam real. Será que esse pesadelo do Homem de Amarelo, ele já se enfrentou o Ethan, né? Ou pelo menos uma reencarnação do Ethan, assim como, por exemplo, a própria Tabitha. Cara, eu não sei, essa cenada aqui do Homem de Amarelo pro Ethan foi bizarra. Não sei se foi simplesmente à toa essa cenada aqui. Comente aqui seus pensamentos aqui nos comentários. E aí, continuando, a gente tem o Victor ali e o Ethan conversando com a Tabitha, né? Ele falando, me ajude a sobreviver e não sei o que lá. Em paralelo também a gente tem parte da Fátima lá e eles vendo ali a barriga dela e a Mariel falando, vamos usar esse poder, caralho. Finalmente a gente tem algum poder sobre essas criaturas e não sei o que. Eu concordo com a Mariel, né? Porque a gente tá vendo que o Boyd e a Christie, eles são os cagão. Eles já são... como eu já disse, eu entendo o Boyd e a Christie. Eles estão morrendo de medo e aí deixam as pessoas paralisadas. Mas, cara, a Mariel também tá certa. Precisa se mexer, precisa tentar usar isso pra poder infringir alguma coisa contra os monstros. Porque senão vai ficar ali parado até pra sempre, vai morrer, tá ligado? Então tem que fazer alguma coisa, a gente sempre tem que fazer alguma coisa pra evoluir na vida. E a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ficar na zona de conforto. Porque assim você não evolui. Se saindo dessa zona de conforto, você muda as perspectivas da vida. E é isso que a Mariel, a Fátima, todo mundo ali que tá tentando fazer alguma coisa quer fazer. Agora o Boyd e a Christie estão tentando viver ali e, tentando barrar as coisas, uma coisa que não deve ser feita. E provavelmente é uma das coisas que os monstros esperam, porque eles estão nesse jogo há muito tempo e eles sabem que isso acontece porque o medo para as pessoas. Aí depois a gente tem uma cena do Kenny conversando com o Jade, né? Falando, você precisa achar um plano B, e você não está disposto, assim como o Boyd, a colocar as pessoas em perigo. Então você não pode falar nada, tá ligado? Você não teria essa coragem que o Boyd tem. Mais uma vez, o Boyd também pode estar certo, mas assim como o Jade. Então, cara, é difícil. É uma encruzilhada ali que eles estão inseridos. Então tem que escolher. O bagulho é escolher. Não é fácil, né? E aí o Jade fica pistola, falando, eu preciso achar alguma saída, mais uma saída, pra poder tentar conseguir fazer alguma coisa. E aí nisso a gente vê também o Boyd conversando com a Christie, falando sobre, eu menti pra você, eu tô vendo coisas, e dá uns remédios aí, algumas coisas aí, porque eu preciso de ajuda pra poder tentar fazer as coisas, né? Eu preciso de ajuda. E a Christie fala, não tem como te ajudar, meu filho, aqui não é uma farmacêutica, tá ligado? Praticamente ela fala isso, porque realmente não tem o que ela fazer, O Boyd tá viajando, tá ligado? E ele não tem o que fazer. E aí nisso a gente vê a Sophie de Amarelo indo lá na casa, na delegacia do Boyd, e pegando o manto de amarelo. E aí eu falei, vai dar ruim se ela pegou o manto de amarelo, porque ela quer se retransformar no Homem de Amarelo. E aí a gente vê isso no final do episódio, né, do que acontece. Vê ela também conversando com a Sarah, falando, eu tava pegando umas roupas, não sei o quê, fingindo ainda o seu disfarce ali pra, as pessoas não duvidarem dela. Mas só que eu tô achando que tá muito demorado ainda essa parte deles descobrirem que a Sophie é o Homem de Amarelo, porque eu acho que só vai ser no final da temporada, porque eles não têm nenhuma pista. Só depois que ela mexeu lá e deixou aquela bagunça, né? E aí depois a gente tem uma cena bizarra aqui do Victor tentando ensinar o Ethan a sobreviver, porque a gente sabe, o Victor,
ele é uma pessoa quebrada, mano. Ele ficou ali por muitos e muitos anos. Aí ele começa a falar, eu peguei uns ursinhos aqui, coloquei a roupa da minha mãe, da minha irmã, pra poder ficar imaginando ela. Eu conversava com as caixas, conversava com as plantas, comia inseto. O maluco tá loucão, porque obviamente ele ficou muito tempo ali. E é bizarro pensar que ele ficou muito tempo ali, porque ele era criança, ele tinha a idade do Ethan, agora ele tem o quê? Uns 70 anos, 50 anos, ele ficou tipo, muito tempo ali. A cabeça dele deve estar quebrada. Mas eu acho ainda que tem muito mais mistério sobre o Victor que a gente não sabe, cara, que vai ser revelado de alguma forma. E aí a gente tem também a Tabitha falando com o Ethan, eu não vou deixar você morrer, eu vou te tirar daqui, falando aquelas coisas que, tipo, pra poder... não deixar que o moleque se perca, né? Perca as esperanças, não sei o que. É o que uma mãe tem que fazer. Aí o Victor fala, a minha mãe também falou a mesma coisa. Aí, tipo, daí, pô, quebra todo o argumento da Tabitha, que pra mim é uma inútil, que tem todas essas memórias aí e não faz um caralho de nada, né, mano? E aí voltamos pro Henry, aquela enrolação de novo, e palmas aqui pra atuação do ator que faz o Victor, porque voltando lá quando ele tá no coma, o Henry... Ele, mano, não parece o Victor, parece totalmente outra pessoa de terno ali, cabelinho arrumado, não sei o quê. E a atuação mesmo, a voz totalmente diferente, como se ele não tivesse tido nenhum trauma do que ele teve lá em From. Cara, sensacional, gostei muito da atuação aqui do ator que faz o Victor. E aí começa a implantar mais mentiras na cabeça aqui do Henry. E aí mostra ele ali, o filho do Victor, um possível filho do Victor, acho que era Stefan, não sei, eu esqueci o nome que ele fala. Aí começa a mostrar depois uma cena muito bonita aqui do casal que eu acho mais nojento e sem graça. Nojento não, vai sem graça, que é a Fátima e o Ellis. É o Ellis falando, porra, você tá quase morrendo aí, todo mundo tá achando agora que você pode virar um monstro, né? A gente tá tendo essa ideia de que você vai morrer e se você usar mais esses poderes, eu acredito que isso possa... ser pior ainda pra você. Aí ele fala, não, se eu perder você, eu não vou ter uma casa pra voltar. Foi uma cena bonitinha, vai. Eu não acho ele sem sal, mas essa cena foi muito bonitinha. O inútil do Ellis, porque ele é um inútil, né? Ele simplesmente falou, essa cena foi muito bonita. E a Fátima falou, porra, já era, meu filho. Isso tá acontecendo, não tem o que a gente fazer. Eu também te amo e tudo mais, mas agora... eu tenho que aproveitar esse, talvez, poder que eu ganhei pra poder ajudar, né? Porque é a única coisa que ela pode fazer. Não tem como ela parar aquilo. Não tem como ele saber como ela vai parar aquilo, sendo que já tá acontecendo. Tanto que depois a Christie e a Mariel veem ela de novo, examinam ela e ela tá com os batimentos de como se ela tivesse morta. Ou seja, tá acontecendo. Então, a Fátima, pelo jeito, ou talvez ela vira aquela mulher do kimono lá, bizarra, aquele monstro lá, voador, estranho, ou alguma outra coisa. A Fátima, pelo jeito, não vai sair viva dali, né? Ou só se algum milagre acontecer. Mas foi bonitinha essa cena da Fátima com o Ellis, foi muito fofinha, né? Um casal que eu não gosto tanto assim, mas foi legal. Foi bonito e fofinho. E aí a gente vê o Jade pensando finalmente num outro plano. Ele finalmente pensou, uma coisa que minha esposa tava assistindo e ela falou, não, porra, tem um buraco lá em cima, é uma outra saída. E aí foi lá, começou, já quando ele tava acontecendo a cena, eu falei, meu amor, você tá certa. Aí do nada ele fala, verdade, o buraco lá em cima, não sei o quê. Mas eu pensei, eles só vão jogar uma corda ali e vão, né, eu acho que vai acontecer isso, é isso que eles estão pensando. Mas eu não pensei, eles vão tirar a árvore dali, tá ligado? Eles vão arrancar a árvore, porque essa é a ideia do Jade agora. Arrancar a fucking árvore, mano, que bizarro. E aí nisso a gente em paralelo tem o Boyd ali e o Kenny descobrindo que alguém mexeu nas roupas do Homem de Amarelo. Ou seja, agora eles têm que ficar mais alerta que sim, o Homem de Amarelo parou de andar peladinho lá na floresta, no conhecimento deles, e tá andando ali na cidade. Então eles precisam ficar mais alerta, né? Pelo amor de Deus. Sei lá, começar a interrogar as pessoas, alguma coisa nesse sentido, porque eles precisam descobrir quem que é a porra do Homem de Amarelo, né? Porque como que ele chegou ali? E nisso o Jade chega falando da árvore e tudo mais, né? Que eles precisam ir lá e descobrir sobre a porra toda. O Homem de Amarelo vai lá e pega os desenhos que o Ethan desenhou e depois sai ali e a gente fica tipo, por que ele pegou os desenhos, tá ligado? Outra cena também, a Tabitha falando ali pros dois ali, eu vou salvar vocês dois, porque a Miranda me mandou de volta aqui pra cidade pra salvar o Victor, né? Porque eu sinto o quanto que ela queria te salvar no passado e agora eu vou te salvar. Eu
vou salvar você e o Ethan. E a Tabitha só dessa promessinha, porque até agora não salvou ninguém, né? Ela só conseguiu sair dali e trazer o Henry pra esse inferno. A coisa que ela fez até agora. Porque a gente não tá vendo ela fazer porra nenhuma, só falácias. E a gente vê o Jade falando da ideia de cortar a árvore. Enquanto as pessoas estiverem lá no túnel, lá desenterrando os ossos, eles vão estar cortando a árvore e nisso vão colocar um talismã, vão fechar a outra saída ali que os monstros provavelmente vão vir. Vão fechar com o talismã e vão puxar eles com uma corda para sair ali pelo buraco. Pelo menos essa é a ideia do Jade, né? Mas o Boyd mais uma vez veta essa ideia. Fala, não, eu não vou mandar as pessoas ali, senão a gente não conseguir cortar a árvore. Sempre colocando desculpas. Mais uma vez ele colocando desculpas. E aí a gente vê uma cena sensacional que é, mano, bizarra. A gente vê do nada assim o Kenny, ele leva um tiro. Aí eu perguntei, será que é um spoiler, mano? Porque, ou é mais uma vez a cidade ali mexendo com a cabeça do Boyd. Ou não. Ou a gente tá vendo o futuro. Porque simplesmente o Kenny leva um tiro no peito e aí ele começa a ver um monte de gente morta, mano. Todo mundo morto. Todo mundo morto. Né? Morto não, né? Morto. Vê a Tabitha, vê o Jade, vê o Ellis e vê a sua esposa, a Abby. Aí eu falei, que porra é essa, mano? Eu acho que é só, mais uma vez, a cidade mexendo com a cabeça dele. É porque ele fala, o que vocês querem de mim, porra? E, pra finalizar, a gente vê a parte do Henry mais uma vez e ele tendo mais uma ideia. Porque ele fala, ele vai lá no túmulo da Miranda e fala, porra, me mostra o caminho. O que tá acontecendo? Eu quero que você sempre foi uma pessoa espiritualista, então me mostra o caminho. Aí, mais uma vez, ele vai lá pro bagulho de coma. E aí a gente tem uma parte aqui muito interessante. Que é essa mulher aqui. Que, se você olhar, ela é a bailarina que dança lá pro Boyd. Muita gente falou dessa cena aqui. Ela é ela mesmo. Eu vou até procurar aqui uma imagem, aí eu coloco as duas lado a lado. Ela é a bailarina do Boyd. Que o Boyd começou a tocar aquela musiquinha de bailarina, aquela caixinha. É ela. Ou seja, né? É uma mentira, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é mais pros telespectadores, é porque o Henry não conhece ela como uma bailarina, tá ligado? Mas a gente conhece. Ou eles não tinham dinheiro pra pagar mais uma figurante, né? Alguma coisa assim. Aí essa bailarina vai lá e fala, você precisa matar a âncora, Henry. Aí você consegue ficar aqui no plano real. E aí, provavelmente, é o que aconteceu com a Abby no passado, que ela precisava matar a âncora, eliminar, né? Ela fala eliminar. E aí o Henry vai ter que descobrir porque ela não fala quem que é a âncora, o que é a âncora, né? Ou seja, meio que pra mostrar aqui, cara, que o Henry tá tendo essas visões estranhas e, tipo, não tá num sonho, porra, é mentira, tá ligado? Não tá num sonho. E aí nisso a gente vê, pra finalizar, a Tabitha conversando com, mais uma vez, o Thomas no telefone, mas a gente sabe que o Thomas não é o Thomas, né? E agora mais um detalhe. Era o Homem de Amarelo ligando para a Tabitha. Então ele consegue ligar também. Então todas aquelas vozes que, por exemplo, o Jim ouvia no telefone, outras pessoas já ouviram no telefone, sempre foi o Homem de Amarelo? Será que sempre foi ele? Ou todos os monstros conseguem fazer isso? A gente não tem essa informação também. Mas o Homem de Amarelo é o que parece que conseguia ligar. Sempre era ele que conseguia ligar e ele consegue mudar a sua voz. Não só o seu corpo, mas a sua voz também. E, obviamente, ele falou, Tabitha, chega aí no trailer, senão eu vou eu vou machucar a Julie e o Ethan. E aí, mais uma vez, a gente tem a conversinha do Boyd com o padre, né? Falando, pô, ô maluco, você precisa tomar as decisões difíceis agora. Não tem mais pra onde você fugir. Precisamos, né? Você acabou o tempo de paz. Vai, se move. Aceite que você precisa sacrificar pessoas para poder sair daqui. E aí a gente vê a cena final, que foi a cena mais importante do episódio. Foi a Tabitha conversando com o Homem de Amarelo. Simplesmente conversando com o Homem de Amarelo e com uma cena bizarra, porque ele simplesmente pergunta se o Homem de Amarelo, você sabe quem eu sou? Cara, porra, como assim? Ou seja, a Tabitha vai ainda lembrar do Homem de Amarelo. Por quê? Vai lembrar que a Miranda morreu pra ele? Sei lá. Meu cérebro... Não sei, tá ligado? Não sei o que aconteceu aqui. Mas aí ele fala, você ainda não se lembra, né? Não sei o quê. Você não se lembrou dessa parte ainda.
ela fala que os dois eram... Ela e o Jim e ele, né, o Homem de Amarelo, a Tabitha e o Jim eram amigos. E o Jade, né, no caso. E o Jade, eles sempre estão nessa juntos. Ou seja, é um jogo pra eles. E isso já aconteceu várias vezes. Ele fala, vai lá, desenterra os ossos e vamos ver o que vai acontecer. Vocês podem finalmente ter encontrado uma saída ou vocês podem liberar algo pior ainda do que a saída, né? É uma coisa que vai ser pior do que encontrar alguma coisa. A verdadeira saída pra sair dali. Ou seja, é um jogo pro Homem de Amarelo. Ele fica feliz por eles terem tido essa ideia. E aí agora a Tabitha tem essa informação, que o Homem de Amarelo sabe o que eles estão fazendo. Ela vai falar isso pra todo mundo na cidade? Ela vai falar, não façam isso. Ela vai ser contra agora porque o Homem de Amarelo sabe, tá ligado? O que a Tabitha vai fazer com essa informação? Porque se ela não fizer nada, aí eu vou falar, ela é uma inútil, né? E aí o Homem de Amarelo fala outra coisa importante. Eu não vou te matar ainda. Então ela, né? Porque ele mata a Miranda no passado, né? E tudo mais. Mas por que ele precisa da Tabitha e do Jade, cara? Qual que é a sina? Será que foram os únicos que não quiseram sacrificar? A gente acha que é isso, né? Eles foram os únicos que não quiseram sacrificar. Mas eles estão presos mesmo assim. Eles não conseguiram fugir mesmo não sacrificando. Talvez eles estavam fazendo ritual ali no passado, né? Eles no passado. E no final eles falaram, não quero mais. E aí por isso eles continuam presos ali? Talvez seja algo nesse sentido, né? Mas cara, foi sensacional, cara. Sensacional. Foi muito foda. E ele fala mais uma vez ali. Essas coisas vocês nunca fizeram antes. É a primeira vez que vocês estão fazendo isso aqui. Então nem o Homem de Amarelo, ou ele sabe realmente, né, tá mentindo, falando que eles nunca fizeram, ou, né, realmente eles nunca fizeram, tá ligado? Então tem as duas possibilidades. E cara, puta que pariu. Meu Deus do céu. E o episódio simplesmente acaba assim, com esse louco falando isso, jogando todas essas informações, e a Tabitha tem essas informações. Eu espero que ela chegue e fale pros outros que ela falou com o Homem de Amarelo. Pelo amor de Deus, Tabitha. Não seja retardada e não faça nada. Né? Porque é a única coisa que ela tá fazendo, né? Nada. Ela tem todas essas informações e não faz nada. Mas, cara, a cena dele olhando assim, com esses olhos, os dentes todos podres, falando que pegou um dos dentes do Jim. Muito tensa, muito bizarra. E que ator amedrontador, mano. Bizarro. Muito bizarro. Ele sai andando cantando, tá ligado? Pô, muito foda. Quero muito ver o que vai acontecer no próximo episódio. Porque provavelmente o episódio 9 e o episódio 10 vão ser sensacionais. Porque eles vão ser os últimos dessa temporada. A próxima já é a última. Então vai acontecer coisas bizarras, cara. Pelo menos se não for no 9, vai ser no 10. Vai acontecer coisa muito grande. Então comente, se inscreva, compartilha. Ficou gigante esse episódio aqui. Vai demorar pra editar, mas tamo junto. Se inscreva no canal, comente suas teorias. Compartilhe esse vídeo e tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo aqui de From. É nóis.